Três plásticas que deram muito, mas muito errado, e eu vou falar por quê. Sou o Dr. Flávio Quinalha e você está no maior canal do Brasil sobre cirurgia plástica. E aqui no canal nós falamos sobre o que é o melhor, sobre o que dá certo. Porém, eu preciso falar de casos que deram muito errado e hoje eu selecionei aqui 3 para falarmos sobre ele, ok? Já chega dando um like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e bora! Vamos lá, eu vou falar aqui o primeiro e talvez, já até me comenta aqui, se você por acaso conhece algum desses casos que eu vou falar. Olha só, primeiro deles, o nome da pessoa é Jordan James Park. E olha só, o que ele quis fazer, o que essa pessoa quis fazer primeiro? Ele era um homem e ele era o cabeleireiro de uma pessoa muito famosa, tá? Uma pessoa muito conhecida aí, que também já fez plásticas, tem um corpinho assim, tá? Uma cintura, tem um glúteo grande. Sabe quem que é, Yuri, essa pessoa que eu tô falando? Não. Kim Kardashian. Kim Kardashian, essa mesmo. Ele, olha só, e aí já vai entrar um pouquinho do porquê que deu muito errado a plástica. E presta atenção nisso que eu vou falar, porque eu vou falar algo importante. Se você pensa em fazer cirurgia plástica, fuja disso. Ele quis, esse cabeleireiro dela quis ficar igual a pessoa, igual a ídola, igual a pessoa que ele, enfim, que ele acha linda. Ele quis ficar igual. Agora preste atenção, olha só isso. Não existe pessoa no mundo uma igual a outra em aparência. Por quê? A plástica ela é por fora. E olha só, eu estou vendo aqui algumas imagens, você vai conseguir acompanhar aqui coisas bizarras, e ele ainda achou que ficou bom, ele achou que ficou bonito e pior, tá? E investiu muito dinheiro nisso. O que acontece? A aparência, sua aparência de uma pessoa, ela é composta pelo menos, tá? Pelo menos, por três situações, tá? Por 3 camadas, que a primeira delas é a pele, a segunda são os tecidos moles que a gente fala abaixo da pele, que inclui músculos, gorduras, nervos e depois uma estrutura mais abaixo ainda que é a estrutura óssea. Então, para uma pessoa ter um formato de rosto parecido, ter ali uma configuração, tem tanta coisa, a distância entre os olhos, o tipo de pele, o preenchimento abaixo da pele, que aí entra a musculatura, a gordura, a estrutura, o padrão, a arquitetura óssea. Então, primeiro erro, você é único, você é única. Todas as pessoas são únicas, jamais você vai ficar parecido com alguém. Por quê? Porque são muitas variáveis, ok? Então, primeiro, seja você. Seja você quando quer fazer a sua cirurgia plástica, senão a chance de dar muito errado, como essa daqui, que eu continuo vendo agora aqui, olha, é gigantesca, gigantesca. Colocou preenchimento, olha isso aqui, colocou preenchimento no lábio, tô vendo aqui, ó, essa imagem, ele em 3 partes. Preenchimento no lábio, alterou completamente a sobrancelha, fez algo aqui na sobrancelha, a sobrancelha ficou grossa, né? Os lábios ficaram assim exageradamente grandes, fez um peeling aqui, né? Às vezes fez ácido para tirar ali, a deixar a pele mais lisa, ou seja, quantas alterações para algo que certamente não deu certo. Você jamais será igual a alguém. Quando você for fazer a sua cirurgia plástica, veja o que te incomoda. Se você for dar uma referência, mostre a foto de alguém que você acha bonito e fala, ó, isso aqui é algo que eu acho bonito. Isso aqui é como uma referência sobre beleza, sobre algo que você quer falar. Nunca, olha, quero ficar igual essa pessoa porque vai dar errado, ok? Vamos para o próximo. Olha esse caso aqui, pessoa conhecida, pessoa famosa, tem muitas pessoas que chegam aqui e falam assim, doutor, se eu tivesse dinheiro, doutor, se eu tivesse meus milhares de dólares, eu ia fazer minhas plásticas. Isso muitas vezes não é a solução que você precisa, ou seja, ter dinheiro. Por quê? Donatella
Versace. O problema dela, né? Não é dinheiro, tanto que ela gastou muito para fazer as cirurgias plásticas dela. E é justamente isso que eu quero falar, ok? Olha só, fez vários procedimentos, não tem dificuldade em pagar por eles, porém, o que acontece? O que eu vejo aqui nessas situações assim, tá? A pessoa precisa ter um desejo, não um desejo, ela precisa ter um entendimento do que é belo, do que é algo harmônico, do que é algo desejável em termos de beleza. Senão vai dar errado, vai dar errado. Olha, mais uma vez, uma pessoa pequena, uma pessoa magra, uma pessoa com uns traços já bem marcados, bem fortes, que ela já tinha até mesmo antes de fazer o procedimento, ok? E aí o que aconteceu? O que ela fez? Pegou alguns desses traços, por exemplo, a parte nasal, a parte do nariz, a parte dos lábios, ok? E aumentou isso, tá? Então, os procedimentos marcaram mais ainda características que ela tinha na face que de alguma maneira, tá? De alguma maneira desagradava ela, enfim. E isso gerou uma aparência muito, mas muito que deu errado. Eu ia falar muito antinatural, muito não natural, mas também muito antinatural. Não ficou legal e tudo isso, o que acontece? Leva para uma situação, para uma cirurgia que não deu certo, uma plástica que não deu certo. E aí quem leva a culpa? A cirurgia plástica. Mais uma vez eu te falo. Geralmente os casos que mais dão errado são duas junções. Primeiro, de um desejo antinatural do paciente, ok? E de um profissional que acolhe esse desejo, que vai lá, pega e faz o procedimento. Então tem que ser esses dois encontros para coisas desse nível aqui, para coisas bizarras dessa maneira, ok? Então vamos agora para o terceiro e último caso de cirurgia plástica que deu muito errado. Acompanha aqui comigo. E agora, o que eu acho o auge aqui dos casos que deram muito errado, de plásticas que deram muito errado. Um cantor já é de um tempo mais antigo, de 1985 aqui, parece era o auge do sucesso dele, Pete Burns. Olha só, uma pessoa lá com a carreira, cantor, porém chegou uma hora que ele quis mudar a aparência dele. E a coisa foi indo. Olha essa primeira foto que aparece dele aqui, tudo preenchido demais, um volume gigantesco nessa região malar aqui que a gente fala, olha, ficou com o rosto já completamente desfigurado, tirou a diferença entre essa região e o olho praticamente fechado, aqui estreito, aqui largo, ou seja, já ficou algo bizarro e a coisa foi degringolando, foi indo de mal a pior. E o que eu vejo, o que acontece nesses casos, tá? A pessoa entra em um dismorfismo. O que é isso, Dr. Flávio, dismorfismo? A pessoa é um desencontro do formato ideal, do formato normal, do formato natural. A pessoa entra nisso, ela se vê, ela se olha no espelho e fala assim, não tá bom, não tá legal. E aí ela passa a fazer uma alteração e aí o que acontece? Olha isso, tá? Essa sequência aqui com três fotos também, uma lado a lado, como ele era, depois como ficou no meio. Lá na frente também um lábio extremamente preenchido, essa região malar, a sobrancelha mais retificada também, escura, uma pele pálida, clara, ou seja, ficou dismórfico, perdeu a forma. E aí a pessoa se olha às vezes no espelho e acha aquilo, certo? Como legal, como bonito, então a pessoa entra num dismorfismo, aquilo que era o normal, ela antes, ela não acha que está certo, e aí ela começa a olhar, depois de tudo alterado, e fala, isso daí, ok, e pior, às vezes ela ainda fala, não, eu quero mais ainda disso. É o que acontece às vezes nos casos de anorexia. A pessoa começa ali a parar de comer, fica magra, e ela olha no espelho, ela está super magra, mas fala assim, não, eu ainda preciso emagrecer mais. Dá para acreditar numa coisa dessa? Sim. Acontece e é o que aconteceu exatamente nesses casos aqui de plásticas, 3 casos de plásticas que deram muito errado. Eu quero te livrar dessas situações e que essas 3 situações eu coloquei aqui, olha, coisas filosóficas que levaram essas pessoas a tomarem essas condutas e vambora.
sai fora disso, ok? Porque nosso serviço, nosso trabalho aqui é te deixar bonita, é te deixar bonito de acordo com o que a gente vê que é naturalmente belo e não naturalmente estranho, ok? Me diz aqui o que você achou desses casos, se você concorda, se você achou que deu certo ou se você concorda sobre essas 3 plásticas que deram muito errado, ok? A gente se vê no próximo vídeo, não se esqueça, sonhe, planeje e faça.